Um bom sistema de avaliação de desempenho tem componentes de avaliação como objetivos SMART e competências. Mas no final, o que conta é se o colaborador compreendeu o que fez bem e como pode fazer melhor. Afinal, é esse o objetivo de um bom sistema de avaliação. Por que é que o sistema de avaliação é visto como um momento de stress e não como um momento de desenvolvimento? Por que é que os sistemas de avaliação de desempenho anuais ou semestrais tendem a passar a ser mais curtos e menos complexos? Porque sabemos que estes momentos têm um impacto reduzido no tempo e que é o feedback contínuo e mais frequente que traz mais resultado. Avaliar apenas as competências essenciais ao desempenho da função e criar um sistema com menos objetivos e com menos tempo de duração permite manter os níveis de motivação e foco mais cadenciados e melhor geridos. Mas mais do que uma nota, uma avaliação, um sistema deve promover o conversar, dar feedback e reconhecer. E no final, compreender se atingiu esse objetivo. Para que isso seja concretizado, devem existir reuniões one-on-one entre líder e o respectivo colaborador. Como devem ser conduzidos estes momentos? Ficam aqui algumas dicas para uma boa reunião one-on-one. Começamos por conversar, o que significa falar sobre os desafios que foram alcançados no último período, desde o último momento em que o líder e o colaborador estiveram a fazer um balanço sobre o seu desempenho. Uma boa conversa assenta em fazer perguntas abertas e genuínas, que não são tendenciosas e que não têm em si julgamento de valor. A escuta ativa é talvez dos pontos mais importantes de uma boa conversa, pois é esta que permite dar o passo para criar empatia. Criar empatia é mais do que tudo compreender os sentimentos dos outros à luz dele e não como nós nos iríamos sentir naquela situação. Significa vestir a sua pele e descentrarmos de nós para compreender o outro. Quando somos empáticos, interessamos verdadeiramente pelos outros, removemos obstáculos e temos uma boa conversa. Criar uma cultura de feedback de desempenho é essencial, pois esse vai assentar mais em desenvolvimento que em avaliação. Mais do que avaliar, interessa desenvolver. O bom feedback deve assentar em 3 momentos: preparar, executar e seguir. O preparar é saber o que vamos dizer e como vamos dizer. Uma boa preparação implica respirar bem, pensar no que se vai dizer, preparar para as reações negativas, não guardar para dizer mais tarde, ser positivo na abordagem sem desvalorizar os aspectos negativos e começar logo por estes. O método de sanduíche não resulta. A execução de um bom feedback passa por fazer uma boa comunicação, ancorando com perguntas abertas, assenta em factos sem carga de julgamento, explicando o que estou a sentir e do que preciso que aconteça no futuro. O mau feedback é aquele que dá conselhos, o que joga com os sentimentos dos outros, o que consola ou procura educar de forma condescendente. Após o feedback, o foco deve ser o desenvolvimento, o ser positivo, garantir a continuidade da relação e tirar conclusões do impacto e traçar um plano de melhoria. O reconhecimento tem algumas regras que importa ter em conta. Reconhecer de forma personalizada, mais em público que em privado, partilhar o impacto positivo que a ação teve e, sobretudo, mostrar gratidão. No final de uma reunião one-on-one, o líder deve ter a possibilidade de avaliar, de forma simples, qual o nível de motivação de um colaborador. Este tipo de avaliação permite saber qual o nível de motivação individual de uma equipa e até de uma empresa inteira. O feedback é tão relevante que hoje um sistema de avaliação de desempenho não assenta apenas no feedback do líder ao seu colaborador, mas na importância de obter feedback dos diferentes stakeholders numa avaliação 360 graus. Assim, ter um sistema de recolha de feedback de avaliação dos seus colaboradores, ao seu líder, dos pares ou clientes internos e da autoavaliação é essencial para ter uma visão de todos os ângulos. Só com um feedback de qualidade, diversificado e frequente é possível alcançar elevados níveis de desempenho.